Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde. Pessoal, eu quero estar compartilhando aqui uma mensagem com vocês, uma palavra, e é algo que o Senhor assentou no meu coração. Uma palavra que o Senhor assentou no meu coração. Muitas das vezes, nós não damos valor ao pouco que o Senhor não nos dá, na verdade. E como que a gente vai poder valorizar aquilo de grande que o Senhor nos dá, se a gente não consegue valorizar as mínimas coisas, não é verdade? Vou estar lendo aqui em João, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler ele todo assim, que diz a multiplicação dos pães. Eu vou ler, do capítulo 1 ao 15, porém eu vou grifar um versículo aqui. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, relva, grama, umas tá a versão dizendo relva, outras gramas, muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Esse versículo que eu quero grifar. Esse, se não me engano, de número 6. Mas enfim. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços. Vou ler de novo. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Glória a Deus. A primeira parte que eu quero grifar aqui, irmãos, Perdão, gente, meu olho aqui tá coçando. A primeira parte que eu quero grifar aqui é o versículo 6, que diz: Mas dizia isso para experimentar, porque eles bem sabiam o que haviam de fazer. Jesus perguntou, para Felipe, aonde comprariam, pão e, para alimentar tanta gente, Onde poderia comprar pão para alimentar essas pessoas, Mas Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer,
E ele perguntou isso, como diz na palavra, para experimentar a Felipe, né? E eu vejo isso assim, né? Qual foi a atitude de Felipe, né? Felipe respondeu, vou ler aqui para vocês para refrescar. Felipe respondendo, lhe dizendo, Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles torne um pouco. Felipe respondeu para ele, né? 200 pão, em outros versículos, né? Em outras versões diz, né? 200 moedas, né? Não bastariam, não seriam suficiente para comprar tanto pão para alimentar aquela multidão. Realmente não seria. Mas eu quero aqui trazer um outro exemplo de uma outra atitude diante de situações que o Senhor nos coloca como essa. Porque muitas das vezes o Senhor ele nos coloca diante de situações como essa para ver a nossa atitude diante da situação, né? Então, Jesus ele já sabia que ali ele ia operar um milagre. Ele já saberia, né, que ali ele faria um milagre, né, na multiplicação dos pães. Mas ele perguntou para Felipe, né, para ver qual seria a reação de Felipe diante daquela situação ou diante de uma situação como essa que viesse a acontecer. A gente serve um Deus que opera milagres, né? E quando nós confiamos, nós cremos no milagre de Deus, né? Ele multiplica, né? Então a gente não tem por que se preocupar, né, com a quantidade de pessoas que a gente tem para alimentar, né? Se a gente não tem mantimento suficiente. Isso tô conjecturando aqui, né? Se a gente tem uma quantidade de alimentos, né, que não dá para aquela multidão, nós queremos um Deus que opera milagre. Filipe estava ali andando lado a lado com Jesus, né? E eu queria assim, eu não, né? Eu tô, né, meditando um pouco na palavra, né? Conhecendo um pouco, né? Mas de repente, né? Ele já presenciou, né? De repente outros milagres de Jesus, né? Eu não vou afirmar porque eu não sei falar assim, né? Eu, conforme vou pegando a palavra, estudando um pouco, meditando um pouco, né? E o que você vai me revelando, eu vou escrevendo. Mas enfim, né? Então, nós cremos num Deus que opera milagre, né? E Jesus, naquele tempo, ele já tinha andado, né? Já tinha operado muitos milagres, né? Muitas pessoas já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. Então, né? Às vezes, o Senhor só quer ver a nossa atitude diante de situações como essa. Aí eu vou trazer um exemplo aqui que vai ajudar um pouco vocês a entender o que eu quero falar referente a esse versículo, né? Pra gente depois pular pro 12. Em Ezequiel 37, né? Fala sobre vale de ossos secos. E Jesus pergunta, e Deus, Jesus não, naquele tempo era Deus, né? Deus pergunta para Ezequiel, poderão viver esses ossos secos? O que Ezequiel responde para ele? Qual foi a atitude de Ezequiel? Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes. Realmente, olha a atitude diferente de Ezequiel e a atitude diferente de Felipe, né? Ezequiel falou, Senhor, tu sabes, né? Porque ele sabe que se Deus quisesse, aqueles ossos todos poderiam reviver, nada é impossível para Deus. Felipe, diante de uma situação essa, talvez não tivesse pensado dessa forma, né? Então, ele já pensou o quê? Certamente, né, que 200 moedas não dariam para alimentar essas pessoas. Meio que ficou, eu vejo assim, né, meio que ficou a desejar uma resposta correta, né? Porque Jesus perguntou onde compraríamos, né, pão para alimentar essa multidão, né? E Felipe falou, certamente, né, que tantas moedas não dariam, né? 200 moedas de prata não dariam, né? Então, quando nós confiamos no Senhor, talvez, né, a nossa atitude deveria ser diferente. Opa, peraí. Tem essa multidão, mas quem que está do meu lado? É Jesus. Ele não é o operador do milagre? Não é ele que opera os milagres, as maravilhas, os prodígios? Então, por que eu vou me preocupar com isso? Né? Por que eu vou me preocupar se tá faltando, se não vai dar, se tem muita gente, se não tem? Por que eu vou me preocupar se o operador do milagre está do meu lado? Não tem por que eu me preocupar com isso, né? Então, assim, talvez
Felipe, não estou falando no sentido de julgando Felipe, não, jamais. Porque essa é uma atitude, um pensamento que talvez nós mesmos poderíamos ter, né? Por não, né, às vezes não ter pensado, né, de outra forma. Hoje nós conhecemos um pouco mais a palavra, nós sabemos que nada para Deus é impossível, que Deus pode operar tudo, mas quem sabe naquele tempo, Felipe ainda estivesse aprendendo isso, né? Quem sabe ele ainda não estivesse aprendendo isso, que a gente vai aprendendo conforme a gente, né, vai acontecendo as situações, vai gerando na gente uma experiência, um aprendizado. Então, né, Felipe, eu vejo assim, né, que ele talvez pudesse, né, tá aprendendo ali, mas enfim, quantas das vezes, né, quando nós não estamos aprendendo, nós não temos atitude como essa, né, então, né, se nós temos Jesus do nosso lado, o operador de milagre, nós não temos por que se preocupar, né, por se vai dar para a multidão. Nós devemos dar graças a Deus, apresentar a Deus, né, e ali o Senhor vai operar um milagre, né? Se for da vontade de Deus toda linha, o Senhor vai operar um milagre naquele meio. O Senhor operou um milagre naquele meio, né? Então, eu vejo assim duas atitudes diferentes, a de Ezequiel e a de Felipe. Ezequiel como alguém que sabe que para Deus nada é impossível. Felipe como talvez alguém que ainda não soubesse o tamanho do poder, né, que Jesus tinha, né? Que talvez, né, a pessoa, opa, peraí, por que eu vou me preocupar se Jesus está do meu lado, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para o versículo de número 12, que diz assim: E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Irmãos, eu nunca vi a palavra sendo ministrada e revelada dessa forma nessa parte, né? Então, assim, pra mim é algo novo que o Senhor começou a ministrar no meu coração. É a primeira vez que, né, que eu ouço uma palavra dessa através de mim mesma, claro, né? Mas é a primeira vez que eu ouvo a pregação nessa palavra sem falar, né, só dessas partes de multiplicação. Mas o Senhor trouxe um tema diferente no meu coração sobre essa passagem, né? Talvez, né, alguém já tenha falado, pregado, né, mas eu ainda não tinha ouvido. Eu sei que eu achei muito interessante o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que fala aqui, né, Jesus fala para que eles, né, eles foram ali, alimentaram, né, aqueles, né, todos comeram, se fartaram, né? Depois Jesus falou: recolham os pedaços que sobraram, né, para servir, né? Deixa eu refrescar aqui, né? Quando estavam saciados, discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Sim, Jesus falou, né? Recolhei os pedaços, né, que sobejaram, os pedaços que sobraram para que nada se perca, né? Ou seja, eu quero trazer essa mensagem como algo que só ministrou no meu coração sobre valorizar. O Senhor, nesse versículo, né? Cada passagem, cada tema, coisa assim, o Senhor quer nos ensinar algo. E nesse livro, nesse capítulo, e exatamente nesse versículo, eu vejo como o Senhor querendo nos ensinar a valorizar aquilo que nós temos. Eu vou usar como um exemplo, né? Nada assim, porque eles pegaram ali, serviram, né, o pessoal, e aquilo, né, eles pegaram e montaram mais 12 cestos, né, tanto com pão quanto com os peixes, e serviram aquela multidão inteira, né? Mas o que o Senhor traz no meu coração é sobre valorizar, como eu falei. Vou usar como exemplo, né, sobre a gente muitas das vezes não valorizar aquilo que o Senhor não nos dá, né, ou da gente desprezar o resto. Queridos, nem sempre o resto é ruim. Às vezes é do resto que Deus vai multiplicar. É do resto que Deus vai aumentar para que você venha ter mais. Não é verdade? Então, eu vou usar como exemplo o resto de uma comida. Você tá ali, você faz uma comidinha fresca, gostosa. Oh, que maravilha, você vai e come. Aí sobra aquela comida, fica ali no canto. Chega a hora da janta, você vai, faz outra comida gostosa e aquela comida velha vai para dentro da geladeira. Fica lá. Aí, junta com a comida nova que fez. O que acontece? No outro dia, você vai fazer outra comida fresca e o resto daquela comida de antes do almoço, você poderia contribuir, você poderia pegar aquele resto, aquela sobra, para inteirar, para que você viesse só completar, né, a quantidade certa de alimento para fazer, você vai e joga no lixo.
você está desperdiçando algo que o Senhor te deu. Porque tem quantos não estão aí desejando esse resto de comida que você joga no lixo? Quantos não estão desejando? Quantos, né? Então, assim, às vezes a gente vai, né? E acaba... Eu falo isso porque isso acontece também aqui. O Senhor começa a falar, o Senhor, ele começa a tratar também conosco, né? Antes da palavra, né? De transmitir para alguém, ele começa a tratar com a gente, né? A falar com a gente, né? E também para que outros também possam ouvir como testemunho e de repente aprender a valorizar mais aquilo que o Senhor nos dá. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, eu tô usando a comida como exemplo, né? A comida tá lá na geladeira, você vai, joga fora. Você está desperdiçando, você está, né, desperdiçando aquele resto, aquilo que o Senhor te deu, né? Porque, como eu tava falando agora, quantos querem e não tem? E você que tem não valoriza, né? Muitos gostariam de ter esse prato de alimento gostoso que você tem aí e não tem. Então, às vezes é mais fácil a gente desperdiçar aquilo que a gente não quer mais, né? Que poderia servir para outra pessoa também, né? Muitas das vezes é isso também. Isso aí veio agora na minha mente, amém? Não era o que eu estava... O que eu escrevi, né? Que o Senhor estava ministrando no meu coração. Então, agora vamos usar também como exemplo... Gente, não reparem nas minhas caras e boca, porque eu tenho síndrome de Tourette, sei lá como que é o nome. Eu sei que essa síndrome eu fico fazendo caretas, são movimentos repetitivos, às vezes é de mim esse tique. Então não estranhe isso, né? Um olho assim, né? Ficar regalando olho, essas coisas. Mas enfim, gente. Agora vamos usar também como exemplo, né? O resto da comida, né? Do pote. Você vai, coloca aquele monte, enche o prato. Opa, comida gostosa. Vai, enche o prato de comida. Aí o que acontece? Você não dá conta de comer aquilo tudo. Só que por olho grande, muitas das vezes nós vamos lá e fazemos o quê? Enchemos o prato, não é verdade? E aí o que acontece? Você não dá conta de comer tudo aquilo. Ou vai para a geladeira ficar como o resto, que depois vai para o lixo, ou você joga direto no lixo, não é verdade? E está desperdiçando aquilo que o Senhor te deu. Está desperdiçando o alimento que o Senhor te deu. Né? O alimento que ele muitas das vezes não permite faltar na tua mesa, ou às vezes permite para te ensinar a valorizar, não é verdade? Ah, eu posso comer comida fresquinha, eu vou comer, né? Tá certo, você pode comer uma comida fresquinha, mas você também tem que aprender a valorizar, a não desperdiçar aquilo que o Senhor te dá. Agora vamos trazer primeiro para a área da família, depois a gente vai trazendo aos poucos. Na área da família, o que pode ser desperdiçar, né? Você tem lá, só vamos usar seu marido, você tem seu marido. Você não prioriza o seu marido, você assim, não é priorizar, o que eu quero dizer aqui. Vamos supor, né? Você tá lá, né? Ah, eu vou comprar uma pizza hoje, né? Você vai, seu marido tá lá trabalhando, você vai comprar uma pizza, serve todo mundo. O seu marido tá lá trabalhando, né? Não pode estar presente, mas ele também gosta da pizza. Ele também tem o direito de comer a pizza. Espera, Daniel. Ele também tem o direito de comer a pizza, né? Meu filho passou aqui, gente. Então, assim, ele também tem o direito de comer a pizza. Você como alguém que cuida, né? De quem você ama, né? Só um minuto, gente. Desculpa, gente, o barulhinho aí. Mas então, aí, né? O seu marido também gosta de comer pizza. Você vai, né? Serve todo mundo. Ah, se sobrar, eu deixo pro meu marido. Se não sobrar, paciência, vai ficar sem. Olha aí, você tá cuidando, né? Você está, né? Deixando ele de lado ali, né? Tá meio que deixando a sobra, o resto pra ele, né? Se sobrar, né? Mas, tipo, meio que você, né? Muitas das vezes você, assim, tem o seu marido, né? E, tipo, você... Como que diz que o Senhor ministrou agora há pouco ao meu coração, gente? Você não cuida, você não valoriza direito, entendeu? Ele tá lá, né, trabalhando, se esforçando, muitas vezes pra te dar melhor. Aí você diz, né, talvez assim, né, ah, mas meu marido não é bênção, né? Eu falei, você não tá cuidando do presente de Deus. Aí você diz, ah, mas meu marido não é bênção, meu marido às vezes é enviado do capeta, como muitos falam, né? Certo, muitas das vezes
né? Os nossos casamentos, nossos maridos são dados como um presente de Deus para nossa vida, e são bênção, né? Mas muitas das vezes não são porque você fez a escolha, né? A escolha foi sua. Então você não pode questionar Deus, cobrar a Deus isso, né? Você jamais pode cobrar de Deus isso. Você fez a sua escolha, muitas das vezes Deus está falando não é, não é, não é, e você está batendo, eu quero, eu quero, eu quero. Deus vai te dar. Só que aí você começa a colher as consequências da sua escolha errada, não é verdade? Começa a colher as consequências. Então, você não pode culpar Deus por isso, né? Porque se você tivesse esperado o tempo de Deus, para Deus te dar a bênção, você teria com certeza ganhado, né? Ou talvez essa pessoa que você estivesse mais tratado, trabalhada, né, ali como Deus queria deixar, ou Deus ia te dar algo melhor, né? Um presente, realmente algo que alguém que viesse para somar na sua vida, né? Para você cuidar, para te amar, para te valorizar e para você também retribuir, né? Então isso serve tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Que não valorizam, né, suas esposas e suas esposas que não valorizam seus maridos, né? Você não está sabendo valorizar aquilo que Deus te deu, né? É isso que eu quero chegar. Você não está sabendo valorizar aquilo que Deus te deu, né? Muitas das vezes você não está cuidando direito daquilo que Deus te deu. E aí o que acontece? Você perde a bênção, né? Você acaba perdendo a bênção, né? Ou o casamento chega no final, né? Ou, né, como pode acontecer, chega outro e vai e faz aquilo, começa a fazer aquilo que você não estava fazendo, né? Que é cuidar do seu marido, né? Então, essa parte da família que eu quero falar. Aí entra o trabalho. Você tá lá trabalhando, não é o trabalho dos seus sonhos. Vamos usar como, por exemplo, a faxina. A faxina, né, é um trabalho bem cansativo e dependendo do lugar que você tá, às vezes você chega em casa bem estressada, né? Mas enfim, aquele é um trabalho que Deus te deu, né? É cansativo? É, né? Mas é um trabalho que Deus te deu e que está garantindo o seu salário no final do mês. Aí você, né, você ora, ai Deus, né, me dá um trabalho melhor, me dá uma vida melhor, que não sei o quê. Só que como que Deus vai te dar uma vida melhor se você não está sabendo valorizar aquele pouco que Deus te deu, né? Primeiro, a gente tem que aprender a valorizar o pouco, né, que a gente tem, para que depois Deus venha multiplicar, que a gente possa aprender a dar mais valor, né, a cuidar, né, das coisas grandes que o Senhor tem. Como que o Senhor vai confiar, vai entregar algo grande na sua mão se você não está sendo capaz de cuidar nem do pouco, né? E como que isso entra na parte do trabalho? Isso se refere, né, na parte, toda a área que eu tô falando, né, na familiar, né, de trabalho e o que mais assim eu quiser falar. Nessa parte de desperdiçar alimento, entendeu? Aí tudo isso é o que eu quero trazer, né? Sobre você, né? Como que Deus vai te dar o muito se você não tá sabendo valorizar o pouco, né? Aí você diz, ah, mas uma coisa tão simples, né? Que nem a parte do alimentar, mas uma coisa tão simples, tão besta, né? Do alimento. Pois é, uma coisa tão besta, tão simples para você, mas que Deus, ele quer te ensinar a valorizar aquilo, porque se você não está sabendo valorizar a coisa simples, a coisa pouca, como que você vai valorizar aquilo que é grande, né? Como que você vai valorizar? Não tem como. Eu estou num processo ainda de aprendizado nisso, né? Eu confesso, né? Ainda tenho muita coisa para aprender, né? Para mim aprender a valorizar, né? E a gente vai aprendendo, conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai mergulhando e a gente vai aprendendo, né? O Senhor vai nos despertando, trazendo um despertamento na gente, né? Sobre o que a gente tem valorizado, deixar de valorizar, né? Sobre os desperdícios que a gente faz muitas das vezes, né? Recolha para que nada se perca, né? Recolha os restos, né? Para que nada se perca. Ou seja, valorize aquilo que você tem, aquele resto, aquela sobra, aquele, né, trabalho ruim que você tanto reclama, valorize, né, para que não se perca, porque dali Deus ele pode fazer um milagre, dali Deus ele pode multiplicar. Ele pode dali te ganhar de repente uma promoção, ou dali soprar o vento, opa, peraí, a minha filha sabe me adorar, ela sabe me agradecer, ser grata.
ao pouco que eu estou dando, então eu já posso colocar ela no muito, porque ela está aprendendo a valorizar no pouco, não é verdade? Então, no trabalho, né, eu acabei não dando como exemplo, você tá lá trabalhando e você tá pedindo Deus, né, me dá um trabalho melhor, não sei o quê, mas você tá lá trabalhando e aí você começa a fazer tudo de má vontade. Ai, tá cansativo, ai, não aguento mais esse trabalho, não sei o quê, né? E aí você começa a vacilar, você começa a faltar, muitas das vezes você começa a dar atestado sem necessidade, né? E muitas das vezes você começa até a murmurar, trabalhar, ai, não aguento mais, trabalhar nisso, que não sei o quê. Muitas das vezes você acaba gerando até outro pecado, que é a murmuração. Que Deus ele não suporta os murmuradores, né? Então você tá ali só, ai, Deus, que eu não aguento mais, que não sei o quê. Quando na verdade você deveria estar ali agradecendo, poxa, Senhor, isso aqui é muito cansativo, realmente, Senhor, eu estou muito cansada. Mas obrigado, Senhor, porque no final do mês eu tenho o meu salário garantido. Obrigado, Senhor, porque muitos gostariam de ter essa vaga de emprego, né, para ter o seu salário, para conseguir. Muitos moradores de rua, muitas das vezes, né, que não tem nem onde morar e só queria a oportunidade de ter um trabalho, para eles conseguir ser alguém na vida, para eles conseguir, né, sair, parar de comer lixo. Não é verdade? Muitos queriam. E a gente que tem, muitas vezes não sabe valorizar. Então, muitas das vezes, em vez da gente agradecer, Senhor, muito obrigado pelo trabalho que eu tenho, muito obrigado pelo salário, me dê forças. Há uma diferença. Olha só como que é. Em vez de você murmurar, Senhor, que não sei o que, né, não aguento mais, ai, eu quero sair daqui, que não, ai, eu vou sair daqui, eu vou pedir as coisas, não sei o que. Gente, em vez de murmurar, agradeça e peça a Deus força. Eu não aguento mais, sim, Deus, ele sabe o seu limite, ele sabe que você não aguenta mais, muitas das vezes o patrão que humilha, ou a encarregada, ou sei lá, né, que humilha, que gosta de colocar as pessoas lá embaixo, assim, infelizmente tem isso, né? Na nossa vida sempre vai ter isso, né? Infelizmente, né, a gente passa por isso muitas das vezes. Eu agradeço a Deus porque graças a Deus eu nunca passei por isso, mas isso não quer dizer que eu nunca vá passar. Talvez o Senhor possa permitir que eu passe algum dia, não é verdade? Mas sempre tem alguém para reclamar e questionar e disso e de aquilo, né? Mas você, em vez de esquitar a cabeça com isso, não, agradeça e peça a Deus, Senhor, me dê força, Senhor. Senhor, eu preciso desse trabalho, Senhor, eu preciso. Obrigado pelo meu salário que eu tenho no meu dia, mas o meu trabalho tá assim, 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 Senhor. Me dê forças para suportar. Abre uma porta de emprego maior na minha vida. E que isso, e quando o Senhor abrir, Senhor, enquanto o Senhor não abrir, que o Senhor possa me dar força para se manter de pé, para conseguir, Senhor, suportar essa fase, né? Esse processo vai renovando as minhas forças a cada dia para que no dia seguinte vai ser um novo dia e eu venha trabalhar, eu venha ter o meu dia mais leve, mais tranquilo, né? Faça isso. Em vez de você reclamar, comece a agradecer. Comece a agradecer ao Senhor pelo trabalho que você tem. Comece a agradecer ao Senhor pelo alimento que você tem na tua mesa e comece a valorizar aquele alimento, né? Para que o Senhor possa multiplicar, né? E quem sabe o Senhor multiplicando você não possa abençoar muitos, aqueles que não têm, não é verdade? Né? Então, quando nós começamos a valorizar aquilo que o Senhor nos dá, né? O Senhor começa a ver, opa, peraí, a minha filha tá aprendendo a valorizar um pouquinho, então dá para mim aumentar um pouquinho mais. Aí você começa a valorizar aquele pouquinho mais que ele te deu. Ele vai aumentando, conforme, né, conforme as suas atitudes, seu comportamento. Então, irmãos, resumindo assim a palavra, né, o que o Senhor tem para a gente, né, o que o Senhor tem, a mensagem que o Senhor traz no meu coração hoje é sobre isso, né, sobre as nossas atitudes, né, referente a situações como essa, né, que aconteceu, né, com Felipe, né, da gente confiar mais no Senhor, da gente crer mais no Senhor, que o Senhor é o Deus que faz, né, que o Senhor é o Deus de milagre, né, que a gente não deve se preocupar tanto com a circunstância, mas, né, agradecer a Deus, né, e crer que Deus, ele opera o milagre, né, e da gente, né, valorizar o pouco que o Senhor nos dá, não é verdade? Da gente valorizar o pouco que o Senhor nos dá. Comece a valorizar o pouco que o Senhor te deu, né? Comece a agradecer o pouco que o Senhor te deu, irmãos.
Comece a agradecer, né? Então, essa é a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração, irmãos. Eu agradeço, né? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Senhor abençoe que o Senhor possa falar mais ao coração de vocês profundamente, amém? Beijo, gente. Fica com Deus. É a paz do Senhor. Não, peraí, gente, né? Deixa eu fazer uma oração aqui, né? Pra agradecer a Deus pela palavra, né, gente? Que eu não fiz nenhuma oraçãozinha, né? Eu não sou, né, nada assim de grande, de nenhuma pregadora de coisa assim, né? Mas, né? Vamos agradecer ao Senhor. Só um minutinho, gente. Então vamos orar e agradecer ao Senhor para encerrar o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração. Que o Senhor, meu Deus, possa falar profundamente, não só no meu coração, mas no coração de cada um, Senhor, que ouvi essa palavra, de cada um que ouvi essa mensagem, Senhor. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a valorizar as coisas pequenas que o Senhor coloca sobre a nossa mão, né? Aos maridos, aos trabalhos, né? Ao alimento que vem sobre a nossa mesa, Senhor. A roupa que nós temos, a tudo, Senhor, que nós possamos aprender a valorizar, te agradecer, sermos gratos a Ti, Senhor, né? Para que o Senhor, meu Deus, quando nos abençoar, né, nós possamos já vir sempre com essa humildade de agradecimento, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abre o nosso entendimento referente a essa palavra, que o Senhor possa ministrar e falar ao coração de cada um que ouvir, meu Pai. Assim eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe.